A história basicamente se passa numa delegacia quando Leléu é preso por desonrar uma mulher virgem. A partir daí, pensa em diversas maneiras para fugir de lá, até que um dia é convidado a fazer uma apresentação de circo no noivado de Lisbela. Tenta fugir, mas é recapturado. A partir desse momento, Lisbela vai até a prisão falar com seu pai e uma troca de olhares entre ela e Leléu foi o amor à primeira vista. O dia do casamento está chegando, mas Lisbela ainda continua alimentando seus sentimentos de amor pelo prisioneiro. Então, recorre novamente à delegacia e pede a seu pai para que o deixe livre. Mas ele nega, e os dois, Lisbela e Leléu, começam a planejar sua fuga juntos. Leléu tem a ideia de pedir uma corda que, segundo ele, seria para praticar acrobacias do circo. No dia do casamento, Lisbela se veste de homem e desaparece da festa. Pouco tempo depois, aparece Leléu e seus companheiros de cela. Lisbela retorna e implora ao pai para que a deixe fugir com o prisioneiro, porque é feliz com ele. Agora começa o clímax da história, quando Frederico, o matador, chega com sua arma com a promessa de matar Leléu. Um tiro ecoa. Na verdade, era Lisbela que tinha pegado a arma de um oficial da delegacia e atirou em Frederico. Lisbela, não satisfeita em ter matado alguém, decide novamente fugir com Leléu, e eles fogem. Mas a história dá uma reviravolta. A verdade é que ela não matou ninguém. Quando pegou a arma, a bala que estava nela era falsa, ou seja, Frederico não morreu com a bala, ele morreu foi de medo. Então, no final das contas, Lisbela nem precisava ter fugido. Mas pelo menos ela deve estar feliz agora. E juntamente com os integrantes Carlos Eduardo, Nicole Máximo e Pedro Lucas, eu abordarei sobre a obra Lisbela e o Prisioneiro, de Osman Lins. Osman da Costa Lins era um escritor. Ele era casado com Julieta de Godoy Ladeira, a última esposa que ele teve, a segunda e última esposa, antes da sua morte, obviamente. Ele nasceu dia 5 de julho de 1924, em Vitória de Santo Antão, em Pernambuco. E a sua morte é datada em dia 8 de julho de 1978, aos 54 anos, em São Paulo. Bom, natural de Pernambuco, ele era autora de vários contos, várias obras literárias de romances, várias biografias, narrativas, livros de viagens e principalmente obras teatrais. Uma característica importante desse autor é que ele mesclava, em grande parte das suas obras, ele procurava mesclar características da sua própria biografia, acontecimentos que ocorreram durante a sua história. Ele mesclava com personagens fictícios, personagens criados por ele mesmo, e assim ele criava obras magníficas. A característica é que ele colocou a história da perda da sua mãe em uma das obras a qual ele escreveu. A sua primeira obra que foi colocada para o teatro foi Lisbela e o Prisioneiro, livro ao qual estamos abordando. E essa obra, em 1961, foi adaptada para o teatro, e logo em seguida, em 1994, ela já estava na televisão, sendo que em 2003 o cinema já estava abrindo as portas para um longa a respeito dessa obra tão importante de Osman de Lins. Osman Lins era filho de uma dona de casa e de um alfaiate, e ele perdeu a sua mãe logo depois do seu nascimento, então ele não tem muitas memórias com a própria. Porém, essa perda precoce da sua mãe, a ausência dela acabou sendo compensada pela sua avó paterna, a qual cuidou muito bem dele e agiu como se fosse sua própria mãe. Muito cedo, aos 16 anos, ele ingressou numa faculdade, num curso de finanças, viajando para Recife. Lá em Recife também, posteriormente, ele trabalharia no Banco do Brasil e estudaria dramaturgia numa faculdade lá em Recife. Em 1940, Osman Lins casou-se com a sua primeira esposa, que era Maria do Carmo, com a qual teve 3 filhos. Em 1950, ele ganhou seu primeiro concurso literário com a sua obra O Eco. Porém, a sua primeira ficção foi O Visitante, um romance muito conhecido de 1955, o qual também ganhou um concurso literário a respeito desta obra. No fim da década de 60, Osman de Lins transferiu-se para a Europa, a qual viveu na França
e fez parte da Aliança Francesa através de bolsa. Ao Brasil, ele mudou-se para São Paulo e lá ele casou-se com Juliana de Godoy Ladeira, já estava separado de Maria do Carmo, e casou-se com essa segunda mulher, também escritora. E ele se formou doutor após uma tese sobre o escritor Lima Barreto. Em 1973, ele publicou um dos livros mais famosos, inclusive internacionalmente, que era Avalovara. Ele foi traduzido em várias línguas e foi mundialmente conhecido. Sua última obra antes da sua morte foi A Rainha dos Cárceres da Grécia, que foi publicada em 1976, 2 anos antes da sua morte em São Paulo. Osman Lins, antes da sua morte, recebeu vários prêmios, como o Prêmio de Monteiro Lobato, um importantíssimo prêmio para as obras literárias clássicas brasileiras. E aos 54 anos, em 1978, ele faleceu, vítima de um câncer generalizado decorrente de um melanoma tardiamente diagnosticado. Portanto, ele faleceu nessa data.